Aproveitando o gancho que eu peguei do NR de ontem, eu vou trazer personagens de Ben 10, que no caso o Eon, que eu vou gravar hoje, inclusive também o Doutor Paradoxo, para finalizar o dia de hoje. E para você que gosta de Ben 10, para você que é banzaço dessa obra, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like e também comenta aí embaixo seu personagem favorito de Ben 10 que eu quero saber. E vamos bater a meta de 3.000 inscritos esse ano. Então, bora começar em 3, 2, 1 e vamos! Os momentos que eu perco são só tempos que eu ganho. Você não sabe, Ben 10, sou mais que um croniano. Não se engane. Lembrando que o Eon, ele é meio que um alien, só que a raça dele é um croniano, um alien baseado nas leis do tempo. Ele pode manipular, usar e até mesmo viajar em tecidos dimensionais, até mesmo em várias partes do tempo, ou até mesmo modificar e alterar o tempo. É essa a função dos cronianos. Tanto é que ele foi pouco explorado naquele filme e meio que, como eu posso dizer, aquele filme que foi muito mal utilizado lá em 2011 de Ben 10, para a TV aberta. Ele só foi mais aproveitado em Força Alienígena, até mesmo no Omniverse. Mas eu gosto do personagem, ele tem uma boa lore e até mesmo é parecido com o Ben. Parecido, não é basicamente ele. Garoto, eu também já tive esse dom. Dessa forma está tão desgastado. Tenta mentir pra si mesmo que no fundo é bom, mas não é não. Destruição zero. Peraí, ele disse que ele já teve esse dom. Quer dizer que ele já foi portador do Omnitrix uma vez, mas na verdade ele já está tão desgastado que ele não consegue fazer quase nada, mesmo sendo croniano. Faz sentido, porque ele também é um bem alternativo. Ou seja, o E1 ele é um bem, só que o próprio Ben Prime ele não sabe disso. Faz muito sentido. Caos pra terra com as mãos do Armagedon. E para quem assistiu cerca do filme live action de Ben 10, aquele filme para TV aberta, deve saber que As Mãos do Armagedon, criada pelo Eon, é como se fosse meio que o apocalipse total criada por ele, trazendo outros dele, só que de sua raça para eliminar toda a raça humana. E, cara, a proposta era meio que louvável, era muito boa, só que eu queria ver mais, eu queria que tivesse mais tempo de tela pro Eon, mas não teve. O vilão foi mal aproveitado nesse filme. Menino, você é igual a mim, meu DNA no Omnitrix. Claro que serei um final feliz, mas não é isso que o tempo diz. O tempo me disse verdade, disse pra mim que o bem é forte demais. O meu plano pode ter dado errado, mas nunca se esqueça. O tempo te dá. Olha, eu até entendo que o Ben teve o DNA do próprio Eon no Omnitrix, mas seria bem utilizado, seria bem aproveitado se ele tivesse o DNA do Eon de um croniano bem no seu Omnitrix hoje em dia. Porque imagina só, imagina a possibilidade do Ben com o DNA de um croniano. Ia ser bem bolado, ia ser bem bolado porque ele poderia até mesmo usar cerca de um DNA croniano para viajar entre dimensões, até o tecido do tempo, o que no caso é fazer o bem quase imparável. Mas ele não tem esse DNA do Eon, o que é uma pena, ele foi mal aproveitado. E como o Eon mesmo disse, o tempo mesmo te traz, o tempo mesmo dirá. Isso quer dizer que o tempo joga a favor dele. E só o tempo pode dizer o que pode acontecer daqui para frente ou o que já aconteceu. O presente e futuro, não quero as mãos em o meu próprio mundo. Iguais a me dizer, governar com meu poder.
Olha aí o plot! Olha aí o plot! Bem da supremacia alienígena! O Eon de Bem da supremacia alienígena era ele o tempo todo, velho! Mano, que plot! Que plot twist! Nem eu esperava por isso. E eu repito, ninguém esperava por isso. Uhum. E repetindo, gente, dá pra perceber que quando ele pegasse o crononavegador no BW Universe, ele meio que poderia pular e ir direto para outras dimensões a maneira que ele quisesse. E se ele controlar o mundo em menos de um segundo, seria basicamente isso aqui. Um estalar de dedos. Um estalar de dedos que poderia até mesmo viajar para onde quisesse. Como se fosse uma máquina do tempo, só que sem ele estar dentro do velório. É como se ele pudesse ir para onde quisesse, a maneira que ele pudesse ir. Pior que é verdade. Ele controla o tempo, mas também o espaço também. E se ele controlasse a realidade, ia ser muito roubado, cara. Porque como ele é um croniano, ele controla basicamente o tempo. Porque crono significa tempo. E niano significa controle. Controle do tempo. O que faz todo sentido. O Eon não é só um bem alternativo, como também aquele que vai controlar todo o tecido temporal. E quem você acha que é aquele que pode balancear o próprio Eon? O Doutor Paradoxo. Não, velho, não. O Ben de 19 anos foi trocado por um Ben de 11 anos, que já tem cerca de aliens muito fracos do que o Ben de 18 anos. Mano, nem eu esperava que Eon fosse capaz de pegar o navegador e, plau, trocar os bens de uma linha temporal que já existe. Velho, isso daí foi jogar de mestre, porque se ele já tem cerca do Paradoxo nessa linha temporal que eu não sei onde é, eu poderia chutar que ele já tem um navegador ou nas suas mãos ele pode ir para onde for. E você está se perguntando, aonde o Eon está? A pergunta certa é quando ele está, não aonde. Pior que é verdade, a pergunta certa é quando. E foi exatamente ele que começou a liberar cerca dos bens alternativos. E para quem já viu meu react de Ben 10 Universe, a Guerra Temporal, deve saber que aqueles bens alternativos são versões malvadas do bem, mas também tem outras versões que ajudam nessa Guerra Temporal, que é a parte 1, a parte 2, que eu já trouxe aqui para o canal. E convenhamos, é uma parte que literalmente mostra todos os bens, inclusive a Gwen 10, que, nossa, velho, é uma obra de arte. É uma obra de arte essa Guerra Temporal. Aquele que não tem o relógio. E o que acontece comigo? Também sou men alternativo.
Mano, pior que verdade. O Eon também é um bem alternativo, querendo ou não. Ele faz parte do conjunto dos bens, mas o Vilgax, ele tinha outros planos para a bomba cronossapiana, que, se não me engano, uma vez ativa, ela pode até mesmo explodir e dizimar uma região ou uma cidade inteira, mesmo estando isolada. E como é meio que um bem alternativo, ele meio que se ferrou. Ele e os demais bens alternativos vão todo mundo explodir. Se ferrou. Na verdade, ele tinha o controle dos bens. Ele poderia até mesmo usar contra o Vilgax. Ele não usou isso. Ele poderia até mesmo acabar com o Vilgax naquela hora? Poderia. Mas ele não fez. No entanto, ele poderia ter a vantagem contra o bem alternativo dele, que no caso o Ben Tennyson? Poderia. Contudo, o Vilgax usou essa bomba, acabou com todos os bens alternativos, a versão maligna deles, porém, podemos dizer que o Eon aqui, assim como o filme para TV, que passava no SBT, foi muito mal aproveitado. Ele só foi usado 2, 3, 4 vezes e depois já foi usado mais. O que só deu pouco tempo de tela dele e ele depois foi morto, velho. Foi muito pouco aproveitado. Foi muito pouco aproveitado. Mas então, se o vídeo foi gostado, eu sou o Mestre Caio por aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal, comente sugestão no próximo vídeo. Compartilhe com seu amigo que é fãzado de Ben 10 como eu sou. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, falou e pode ir!